Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar, bendizer, Senhor, suplicar pela Tua igreja, agradecer pelas Tuas bênçãos, pela manifestação do Teu amor na pessoa de Jesus. Te louvar e Te agradecer, meu Senhor, pela paz. Ó, Senhor, continua nos ajudando, abençoa nossos lares, nossos familiares. Guarda, Senhor, os nossos lares, guarda meus filhos, minhas noras, meus netos, guarda cada família, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os casais sem filhos, casais com filhos crescidos e já estando só. Deus bondoso, Deus poderoso, guarda cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. A paz do Senhor, um bom dia a todos, um bom final de semana que a gente precisa se refazer. É muito bom. E nós vamos meditar em 1 Crônica, capítulo 11, um dos exemplos de liderança, de atenção com liderados, coisas maravilhosas. A Bíblia Sagrada nos informa, nos orienta, nos faz compreender muitas coisas que somente através da palavra de Deus é que a gente consegue. O conceito de liderança hoje é muito refinado. Existem muitos recursos, muitos meios, formação, inclusive, direcionada a cada área da atividade humana, mas se não houver compreensão da parte de Deus, se não houver entendimento do que significa realmente liderar, vai haver sempre um problema. O empregado, hoje a sociedade é completamente corrompida e é uma linguagem falsa. A empregada doméstica hoje seria um horror, então é secretária do lar. O que a secretária do lar faz? Se não existisse gabinete sanitário, ela ia levar dejetos lá para o fundo do quintal, lá para o mato, como era no passado. A secretária do lar faz tudo o que a empregada doméstica fazia. Bom, a sociedade com essa hipocrisia, ninguém mais é empregado, é colaborador, é não sei o quê e tal. Falta de vergonha e de temor. Eu gostaria que tivesse era respeito. Eu queria que os crentes e os pastores tivessem respeito uns pelos outros. Eu queria que os empresários tivessem respeito pelos seus empregados. Eu queria que os empregados tivessem respeito pelos seus patrões e honrasse, chamasse de patrão mesmo, porque é ele quem, através do seu trabalho, através do meu trabalho, eu patrocinei minha vida, meus filhos. Então, meus patrões nunca foram meus inimigos. Nunca fui filiado desses partidos do Satanás para ter o patrão como inimigo. Então, o resultado é que na Bíblia Sagrada nós encontramos excelente instrução para líderes, empresários, pastores, vaqueiros, fazendeiros, criadores, qualquer área da atividade humana. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, depois 16 a 19. Diz aqui o versículo 10. Estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Versículo 16. E Davi estava então no lugar forte,
e o alojamento dos filisteus estava em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera a beber água do poço de Belém, que está junto à porta. Então, 3 deles romperam aquele arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que está à porta, e tornaram dela e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Liderança, meus queridos irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eu sou um pequeno líder. Estive à frente de trabalhos por pequeno tempo. Capelania, eu fiz cerca de 15 anos de capelania. Capelania empresarial e capelania educacional. Na escola teológica, eu estou com 38 anos. Neste período, servi em 3 igrejas da Assembleia de Deus e agora já quase 2 anos servindo numa igreja batista. E, portanto, um pequeno líder. Mas, apesar do meu esforço, eu ainda posso transmitir a ideia de ser seguro demais, ou até arrogante, porque eu digo para todos por onde eu passei. 20 e tantos anos na Grande Portugal, quase 17 na terceira etapa, quase completa 9 na quarta etapa, e eu não tenho a quem pedir desculpas e nem perdão. Não peço desculpas porque não ofendo, e não peço perdão porque não invento, não minto, não aumento, não contamino a igreja. Quando reprovo as pessoas, reprovo com fundamento. Portanto, um pequeno líder limpo, um pequeno líder sem ter com quem me desgastar, me esgastar, ou ter que ir atrás, pedir perdão, pedir desculpa, me desculpe, eu errei. Mas você nunca errou? Devo ter errado caminhões, carradas, mas não na obra de Deus, não no tratar das pessoas, tratar com as pessoas. E aqui no texto lido, nós encontramos homens que Davi havia colocado como líderes. Eles eram chefes dos heróis, chefes dos valentes de Davi. Estes homens eram chefes dos homens escolhidos. Todo reino, toda corporação existe os elementos principais. Aqui existia, não sei se é na ficção, tropa de elite. Porque existe sempre uma elite. Sempre existem os que se destacam em qualquer atividade. Na atividade militar, os destaques. Na atividade cultural, muito destaque. Na atividade produtiva, muito destaque. Em toda atividade tem destaque. E esse destaque aqui seria os heróis. E Davi colocou homens importantes como chefe dos heróis.
Eram homens que tinham uma coleção de vitórias contra os inimigos, tinham uma folha de serviço prestado ao rei, tinham uma experiência, um histórico. Muitos deles tinham um histórico proveniente da casa de Saul. Do jeito que Davi serviu ao exército de Saul, muitos dos homens que Davi tinha no seu exército eram ex-integrantes do exército de Saul. Ele tinha líderes, pessoas importantes. Então, Davi colocou estes homens como líderes do seu exército. Eles tinham apoiado Davi, tinham apoiado o reino e tinham tomado parte naquele movimento que fizera o ajuntamento das 12 tribos sob o reinado de Davi, sob a autoridade de Davi. E diz aqui que fizeram parte desta elite do reino de Davi, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Eles tinham tanta confiança, tanta convicção que a história era real e que o Davi realmente era ungido e que Deus estava operando, que eles se envolveram profundamente, plenamente com Davi e com a defesa do reino. No versículo 15, diz que eles foram, era chefe, estavam lá, num lugar especial, lá na caverna de Adulão, e onde fizemos a leitura, a partir do versículo 16, diz que o Davi estava no lugar forte. Davi não ficava lá no mesmo lugar, ele era um estrategista. E o Davi estava no lugar forte e sem tranquilidade. Ele não estava tranquilo, porque ele estava fora do seu território e o inimigo estava no território. Os filisteus estavam em Belém. O alojamento dos filisteus estava em Belém. Como quem diz, ele volta e a gente pega ele. Aí o Davi expressou o desejo, versículo 17 diz, e desejou Davi, disse, quem me dera beber água do poço de Belém, que está junto à porta. Quem me dera eu não ter este problema lá com a ocupação dos filisteus. E os 3 homens colocados por ele sob os assuntos militares se levantaram sem dizer nada, sem alardear, e romperam o arraial. Passaram, como foi que passaram? Bom, eram militares e tinham estratégia. Passaram pelo meio do arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava à porta de Belém, voltaram, trouxeram, trazendo água para Davi, e o Davi ficou surpreso, expressou um desejo, e os seus líderes, aqueles que ele tinha colocado como líderes do povo, seus liderados, que também eram líderes, trouxeram a água de Belém para ele. Ele ficou surpreso e não quis beber. O temor de Davi era muito grande, ele era temente. O versículo 18 diz, então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus,
Tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. O Davi, que desejou e expressou seu desejo, viu nos seus liderados uma decisão. Não era uma decisão precipitada, era uma decisão de pessoas que tinham coragem, que tinham estratégias, que sabiam que podia chegar lá. Então Davi derramou aquela água como uma libação perante o Senhor. A libação na Bíblia Sagrada, libação como um todo, sempre foi usado nas manifestações religiosas. Várias culturas, várias nações no mundo têm a prática da libação. Tinha a prática da libação. E o que é realmente a libação? É uma forma de dizer, o ato da libação é uma forma de dizer a Deus que está ansioso por Ele, que está desejoso pelo seu reino, pela sua atuação, e que as suas vidas, como água, podem se derramar na presença de Deus. As libações sempre foram feitas. No contexto de Israel, era feita com vinho, com água e com sangue. No contexto das demais nações, eles fizeram sem instrução das Escrituras, então fizeram com sangue de animais que a Bíblia não recomendaria, fizeram com água, fizeram com algum composto vegetal, com base em suas crenças. A verdade é que Davi tomou aquela água e derramou perante o Senhor como uma libação, comparando aquela água com o sangue dos seus militares, dos seus líderes, os homens que estavam sob a sua liderança e estavam liderando parte do seu povo, do seu exército. Ele comparou e disse: longe de mim beber esta água. Como eu beberia o sangue destes homens que arriscaram as suas vidas? Foi importantíssimo aquilo, porque ele viu como aqueles homens estavam dedicados, destinados a defender o reino e o rei a todo custo. É uma bênção quando nós entendemos, aprendemos e praticamos aquilo que é maravilhoso, que recomenda, que a palavra de Deus recomenda. No versículo 19 ele diz: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal coisa. Beberia eu o sangue destes varões com suas vidas? Pois com perigo de suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber. E isto fizeram aqueles 3 valentes. Que nós possamos, meus amados, fazer nossas libações, a libação da oração, a libação do coração, derramando nossas queixas, nossas apreensões, nossas necessidades e ou até decepções perante o Senhor, porque Ele conhece muito bem nossa estrutura e certamente nos ajudará. Vamos fazer a nossa intercessão, e a nossa intercessão é por aqueles que não têm compreensão da importância da liderança. Vamos orar pelos líderes, para eles nunca colocar o interesse acima do povo que Deus lhe confiou. Amado Pai, Senhor do céu e da terra, graças nós te damos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Guarda a tua igreja, manifesta a tua graça, Senhor, na vida dos meus irmãos
crianças, jovens e adultos. Abençoa a liderança da igreja, guarda cada servo teu, cada ministro teu, Senhor, que nós possamos, ó Senhor, entender que a liderança, ó Deus, precisa reconhecer que também tem líder, que tu és o nosso líder, o nosso rei, e nós temos, ó Deus, responsabilidade com os nossos irmãos no nosso ofício. Pai bendito, abençoe e guarda cada líder na tua igreja e fora dela. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.